para que todo mundo consiga fazer a sua venda da sua forma, que cada um aqui tem seu jeito de vender, né? A precificação, vocês aí são alinhados com o Grupo Simpla. Eu não entro nesse mérito de precificação, mas eu preciso deixar todo mundo alinhado com as nossas condições comerciais, tá? É, O que que acontece? A Align, ela é a única empresa que tem um modelo de negócio, que criou esse modelo de negócio através de um portal chamado MyClean, onde você envia um link para o seu paciente pagar, tá? O paciente pode pagar parte do tratamento direto para a Align ou pode pagar o tratamento direto para vocês. E por que que a gente criou esse MyClean? Porque lá atrás a gente ouve muitos doutores e por isso a gente vem com algumas novidades esse ano, que são bastante coisas para falar. Até falei com o Leandro, eu vou focar muito nas condições comerciais para que vocês estejam alinhadas com a Jéssica. Porque ontem eu em conversa com o Leandro, ele me falou que quem envia os links via MyClean tem sido a Jéssica, tá? Então, quando a gente fala de formas de pagamento na online, como funciona, tá? A gente tem a. Eu vou falar das diferenças de tabela, mas agora eu vou só citar. A gente tem a forma de nota fiscal emitida em nome do doutor, porque o nosso relacionamento são com os doutores. Nesse caso aqui, o Leandro Steca, que aí vocês estão batendo todos os casos na IDS dele, né? CPF. Você pode aprovar o caso sem ter enviado o link para o paciente. Nesse momento, o que que acontece? A nota fiscal nessa modalidade, você aprova o caso e recebeu do paciente de outra forma, você pode optar por três formas de pagar esse aparelho para a Line. Boleto à vista, com 90 dias sem juros, 11 vezes no cartão de crédito sem juros e 11 vezes no boleto com acréscimo de R$ 300, diluídos nas parcelas de 11 vezes, tá? Esse ponto número um, essa forma número um, aprova o caso e paga depois, é a mais tradicional e antiga da Align. Quando você aprova o caso e emite a nota fiscal, ou quando você aprova o caso, você já tem que escolher qual forma você vai querer pagar esse tratamento. Porque se você não escolhe a forma, o que que vai acontecer? A gente vai emitir um boleto à vista no valor do tratamento para 90 dias, tá? Que é a cobrança padrão. Toda essa escolha de como cobrar, escolher o tratamento é feito pelo portal MyClean, tá? Nesse momento, assim, MyClean é o nosso portal financeiro que lida de todas essas questões. A IDS, que é o Invisalign Doctor Site, é onde vocês vão planejar os casos, criar a pasta do paciente e fazer o planejamento, tá? Uma segunda forma de recebimento do valor do tratamento que a gente tem é um link que você envia via o MyClean com o selo Advantage. Eu vou explicar para vocês o que é o selo Advantage, que é o nosso objetivo, é ter um selo Advantage maior para ter mais preços melhores. Por isso a gente está unindo forças, tá? E ter outros benefícios. Pelo selo Advantage, você tem a opção de enviar com o selo do doutor, que vamos supor que seria um selo bronze. Você envia o link, ali você pode colocar dentro desse link o seu lucro, né? E envia para o paciente dividir em até 12 vezes, tá? Tem uma taxa de 3% nesse valor que você passar para ele. Ele recebe o link, super intuitivo o recebimento do link, ele paga e pode optar em pagar boleto à vista, com a prescrição Advantage, o envio do link Advantage, ou dividir de 12 vezes no cartão de crédito. Nesse momento, como é que funciona esse link Advantage? Para que ele funcionasse, a Align fez parceria com a PagSeguro. E aí, o que que aconteceu? A gente associava o MyClean do doutor a uma conta PagSeguro que iria intermediar esse recebimento. A hora que o paciente paga pelo link
atual do MyClean, esse valor cai direto nesta conta PagSeguro. Ou seja, se você enviou um link de 10.000, você recebeu 10.000. E aí, os 10 desse 10.000, 5.000 seria da Invisalign, a PagSeguro vai pagar direto o seu fornecedor e vai deixar ali o seu lucro, se assim fosse os 5.000 reais. Como esse valor cai numa conta bancária de vocês, é necessário que a nota fiscal seja emitida no nome do doutor do valor dos alinhadores, tá? E aí é necessário todo aquele processo de livro caixa. Com a parceria de vocês do Grupo Simpla, entre vocês, ficou instituído como principal forma de pagamento dos alinhadores o Invisalign Pay por diversos motivos, né? Essa número 3 aqui, de forma de pagamento, é a que tem sido utilizada por 99% dos doutores que a gente trabalha hoje com Invisalign, que trabalham com Invisalign. Por quê? Primeiro, a nota fiscal é emitida em nome do paciente. Você envia o link para o paciente, ele recebe esse link, ele escolhe a forma que ele quer pagar, tem várias formas dele escolher. Se ele optar por pagar com Pix, é Pix 5%, tem 5% de desconto, o boleto também é à vista. Não existe parcelamento de boleto para paciente, não, só para o doutor, porque o nosso relacionamento é com os doutores. Ele pode combinar pagamentos, pagar uma parte no Pix, outra no cartão, uma parte no cartão e outra em outro cartão, e pode dividir em até 21 vezes, se ele for pagar esse link que foi enviado pelos cartões Itaú Bradesco. Por quê? Itaú e Bradesco foi que fizeram conosco uma parceria de financiamento a longo prazo dos alinhadores para que a gente desse acesso a esses pacientes que precisam de uma parcela pequena para dar conta de pagar o tratamento e o aparelho. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Quando você envia o link do Invisalign Pay, a nota fiscal é emitida em nome do paciente. Então, não impacta, por exemplo, que a nota fiscal seja emitida no nome do Dr. Leandro Steca, que isso não é uma parte interessante para a clínica. Porque se ele tivesse uma nota fiscal emitida no nome dele, a precificação de vocês teria que ser atentada a esse formato de emissão de nota fiscal no nome dele por conta de impacto no livro caixa dele. Então, aqui a gente vai trabalhar com essa forma de pagamento. E o que que eu ressalto aqui? Todo link que a Jéssica foi enviar para o paciente de vocês que vocês tiverem realizado a venda, seja um tratamento, seja uma contenção, você só pode aprovar esse tratamento após a Jéssica sinalizar que o tratamento consta como pago na plataforma. Por quê? Se você vai, o plano ficou pronto, tá do jeito que eu quero, tá previsível e aprova, a Align entende que esse paciente não pagou o tratamento. Aí o que que vai acontecer? Ela vai me cobrar no selo do doutor, nem é pelo preço das parcerias, é no preço do doutor, com boleto à vista para 90 dias sem juros. Então, assim, vocês têm que estar muito integrados nessa comunicação com a Jéssica, para evitar que a gente faça uma cobrança num valor maior ao que foi negociado com o paciente, tá? Porque quando você negocia com o paciente, você vai estar negociando com a tabela do Invisalign Pay e com essas condições. E aí tem um prazo, inclusive, para escolher a forma que quer pagar. Então, assim, é muito importante, antes de aprovar o caso, Jéssica, já enviou o link, já consta como pago. Se ela falar, ela sabe verificar isso no sistema, ela falar, ó, consta como pago, pode aprovar, aí sim vocês aprovem o tratamento. Essa parte aqui de só aprovar após confirmar o link é muito importante. Até aqui alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos seguir. Vamos seguir com as condições comerciais de 2025, tá? A Align, é uma importante vocês saberem, a gente só faz um aumento de preço por ano. Então, é a tabela que eu vou compartilhar
eu já até compartilhei com a Jéssica, depois, se for o caso, ela compartilha com vocês. Ela é válida vai ser válida a partir de 3 de fevereiro até o dia 31 de dezembro desse ano, tá? Até lá, a gente tradicionalmente não faz aumentos todos os meses ou todos os trimestres. Não acontece isso. A gente já se programa para vender aquele tratamento ao longo do ano com os valores definidos na condição comercial de 2025. E o que que a gente fez para que dê acesso aos nossos pacientes, né? Nós não aumentamos na tabela do Invisalign Pay o valor do Comprehensive. O que que é o Comprehensive? A Lara falou com vocês semana passada. É o tratamento com alinhadores ilimitados durante o período de 5 anos. Ele tem cobertura de alinhadores por 5 anos. Então, a gente não aumentou na tabela do Pay esse valor. A gente manteve, entrou, a tabela de 2025 vem com 15% de desconto em relação à tabela de 2024 para os casos Moderate e Light, que são os mais vendidos. Então, e aí, semana passada a gente treinamento, a gente recebeu a informação que esses valores aqui, ó, que é de 12 vezes sem juros, eles vão ficar vigentes até 31 de dezembro, tá? Com 18 vezes sem juros de parcelamento para o paciente. Então, não vai ter, a gente não vai ficar fazer, porque ano passado a gente fez diferentes promoções com Moderate e Light com prazos para acabar. Esse ano essa promoção vai ser do ano inteiro. Não é mais uma promoção, é a tabela que a gente fez o quê? Baixou o preço de Moderate e Light, porque a gente está com esse propósito de acesso. A gente quer que os pacientes da fixa venham para a Invisalign. Onde está o nosso oceano azul? Lá no paciente da fixa, que ainda é o maior público do consultório, é paciente colocando bracket. E aí a gente quer dar acesso a essas pessoas para fazerem Invisalign. É, Até o ano passado, quem já faz alinhador há mais tempo, o que que pode acontecer? Pode ter acontecido. A gente tinha uma taxa de processamento quando pedia alinhador adicional e Vivera. Essa taxa não será mais cobrada. A gente tirou essa taxa a cobrança dessa taxa. A Jéssica conhece bem essa taxa, né? Sempre que pedia de alinhador adicional ou contenção Vivera, vinha com essa taxa cobrando depois o doutor, que era uma taxa de processamento. Deixou de existir. É, a gente vai fazer um novo lançamento do MyClean em breve. Ele vai estar integrado à IDS, vai ter uma aba na IDS onde tem o MyClean. E aí vai mudar também alguns pontos. Por exemplo, hoje, quando você envia um link para o MyClean, se fosse pela tabela de Vantage, o dinheiro cairia, o valor cairia na conta PagSeguro. Não vai ter mais isso. Aí, quando tiver lançamento do MyClean, eu vou sentar com a Jéssica. Por isso que eu te falei, Jéssica, depois a gente vai ter uma conversa só eu e você. Porque como você vai ficar administrando isso, a gente vai fazer junto. É, Tudo que for enviado de link de lucro do doutor, ou a gente está com uma condição melhor de preço, vai enviar para poder pagar por um valor melhor, o dinheiro vai cair direto do lucro, vai cair direto na conta bancária informada pelo doutor. Então, isso já ficou uma coisa boa, porque você tinha que ter uma conta na PagSeguro, resgatar seu dinheiro ali, etc. Então, a gente vai melhorar esse processo também. E como o MyClean vai estar dentro da IDS, a hora que forem aprovar casos ou qualquer coisa assim, vai ter um lembretinho. Já confirmou se o caso está pago? Aí dentro da IDS mesmo, você vai clicar na aba MyClean, vai estar lá todos os pacientes. Você pode buscar, digitar o nome do paciente, buscar, e ali já vai te dar o status de pagamento dele. Viu que está pago? Aí você já pode aprovar com tranquilidade, tá bom? Um outro produto que a gente tem é o programa de assinaturas, que eu vou falar para vocês o que que é esse programa e como é interessante ganhar dinheiro com ele também. Ele não sofreu reajuste porque ele foi um programa lançado no final do ano passado, tipo outubro, mais ou menos. E como ele não sofreu reajuste, o Vivera
pelo programa de assinaturas vai estar mais barato do que pela tabela de 2025 que vira dia 3 de fevereiro. Por quê? A tabela vai ter reajuste no Vivera de 6% a partir de 3 de fevereiro. O DSP não teve reajuste, então ele acabou ficando mais barato. Conversei com o Leandro ontem sobre o programa de assinatura e ele vai conversar com vocês melhor sobre como vocês vão fazer acontecer a venda desse tratamento do pós-tratamento que é o Vivera, tá bom? Aqui, gente, é a nossa tabela de preço, Advantage. Quando eu falei com vocês que a gente está unindo forças para ter melhores condições, é o seguinte: a Line tem uma gamificação de que quanto mais você vende Invisalign, mais você tem desconto. Então, o nosso objetivo é que cada unidade aí faça. O Leandro vai passar isso para vocês, um número de Invisalign junto com Vivera, para a gente chegar ao selo Diamond, tá? Onde, só para que vocês tenham a ideia, o tratamento comprehensive sai de 8.900 para 5.900. E se a gente estiver falando de Invisalign Pay, a gente está falando de um tratamento comprehensive sair de 6.500 por 5.900. E a gente sabe que quando a gente tem um preço melhor, a gente acaba tendo uma margem melhor de negociação com os nossos pacientes, tá? Eu queria mostrar essa tabela de vantagem aqui para vocês também pelo seguinte. Lembra que eu falei que se você aprovar um tratamento comprehensive sem confirmar que está pago no MyClean e você negociou com o seu paciente pela tabela Pay, que é 6.500, o que que acontece? A Align vai cobrar esse valor aqui, ó, 8.924. Por isso eu estou reforçando, não aprovem casos se não confirmarem com a Jéssica que realmente esse tratamento já consta como pago no MyClean. O que que acontece? Muitos pacientes, assim, emocionados, que estão fazendo um tratamento inovador e tudo. O que que costuma acontecer? O paciente termina de fazer o pagamento via link que a Jéssica enviou, aí ele manda, paguei, deu tudo certo, né? Mas não é bem assim. O que que pode acontecer quando o paciente acessa esse link? O cartão de crédito pode recusar a compra por ser uma compra de valor fora do perfil de compra do paciente. Ele pode não ter autorizado compra via internet do cartão de crédito que ele está usando, e aí a compra não é autorizada. Então tem que esperar, igual quando a gente compra, eu acho que todo mundo aqui já fez compra no Mercado Livre ou qualquer outra coisa, fala assim, sua compra foi, recebemos a sua compra, estamos confirmando o pagamento. Aí depois você recebe o e-mail, pagamento confirmado, seu pedido está sendo avisado, foi avisado ao fornecedor para envio, pedido sendo enviado. Então, assim, é sempre por isso que eu uso esse exemplo, porque aqui não é diferente. O paciente finaliza a operação, só que tem a comunicação da operação que ele fez com a operadora do cartão de crédito dele. E aí pode dar erros. Então, assim, é sempre bom estar em contato com a Jéssica confirmando isso, para que ninguém tenha prejuízos e em relação a valores. Porque se você cobrou 6.500 do paciente, ele vai querer pagar 6.500. E aí, como é que fica a diferença desse valor, né? Eu vou mudar para a tabela que a gente vai usar. Essa aqui é a tabela que todos nós vamos usar, que é o Invisalign Pay. A Jéssica, eu já mandei essa tabela para ela, né? E aí ela compartilha com vocês também para que vocês tenham acesso a isso. E eu vou explicar para vocês o que é essa tabela aqui, tá? A gente tem uma. Quando a Jéssica vai enviar o link, tem uma opção dela escolher se é sem parcerias ou com parcerias, tá? O que que seriam 100 parcerias? O paciente não é cliente dos bancos Itaú, Bradesco, Santander ou de algumas seguradoras de plano de saúde que estão nessa condição de desconto. O que que acontece? Sem parcerias, o valor é um pouquinho maior, porque não tem o benefício da parceria com os bancos. Eu falei até já com a Jéssica, esquece essa coluna aqui. A gente só vai trabalhar com
parcerias e seguradoras de saúde com esses valores. Por quê? Quando a gente vai enviar o link do MyClean, o que que acontece? É, a gente precisa informar os 6 primeiros dígitos de um cartão, Itaú, Bradesco ou Santander, para conseguir aplicar esse desconto aqui dessa tabela que está aqui, tá? Qualquer tratamento. Aplicou o desconto, você vai preencher os dados do paciente, envia o link para o paciente, ele recebe esse link. Quando ele recebe esse link com o desconto aplicado, ele escolhe ali a forma de pagamento que ele quer pagar. Pix, cartão e tudo. Se ele for optar por financiar de 21 vezes, mais de 12 vezes, ele tem que pagar com o cartão Itaú ou Bradesco, porque só está habilitado financiamento maior com esses bancos, ok? E aí, o que que a gente traz aqui de novidade que eu vou contar para vocês? Aqui tem, ó, Invisalign Comprehensive Fit. Semana passada vocês tiveram a aula da Lara, onde ela mostrou o que que se encaixa em complexidade, tudo direitinho. O Modrit é um tratamento que tem um preço acessível para o paciente, né? E tem parâmetro clínico de entrega, haja vista, sim, a condição clínica e a complexidade do caso. Mas acontece muito na hora que o dentista planeja um tratamento, tá? É, o que que acontece? Ele chega ali em 30 pares de alinhadores. Aí o que que acontecia no passado? Ele pegava um tratamento Modric, que seria 468 nesse ano, e como o Modric é só até 26 pares de alinhadores, ele tinha que oferecer para o paciente um Comprehensive por 6.500. Hoje, com o Comprehensive Fit, ele pode oferecer o Comprehensive Fit e fazer o tratamento com o paciente. Por quê? O Comprehensive Fit, ele tem cobertura de 4 anos e parâmetro clínico do Comprehensive de 5 anos, tá? Só que quando o paciente paga, ó, 4.266, o que que está incluso? Um primeiro set de alinhadores ilimitados. Aí pode ser, vamos supor que seja 50 pares de alinhador para tratar um tratamento paciente, ou até 30, né? 30 pares de alinhador. Está incluso esse primeiro set. Esse paciente vai usar esse tratamento aí um ano e 4 meses, um ano e meio que ele vai fazer, dependendo da troca que o doutor fizer. E aí, se precisar de um set adicional de alinhadores para refino, o que que vai acontecer? O paciente vai pagar os alinhadores adicionais ao valor de 1.070, caso seja necessário. Ou seja, ele vai comprar mais alinhadores se necessário for. E quando a gente soma 4.266 com 1.070, que seria um set de alinhador adicional, que pode acontecer, ainda assim fica mais barato, tá? O valor fica 5.336. E na nossa pesquisa interna, que a gente, para lançar esse produto, para entender o que o doutor precisa e dar acesso ao paciente, o que que a gente viu? É que 70% dos casos Invisalign tratados com Comprehensive são entregues em 2 sets, um primeiro set e um de refino. Mas mesmo assim, o paciente fez os 2 sets, 3 anos depois voltou aqui com uma recidiva, ele quer mais um set de alinhadores, ele vai pagar mais 1.070. Fica em 6.400. Ainda assim fica mais barato do que o outro. Porque aí aqui está a oportunidade do seguinte. Ó, a gente tem o tratamento comprehensive 5 anos ilimitado, 6.500, mas a gente tem um tratamento comprehensive de 4 anos, onde você vai comprar alinhadores adicionais conforme a necessidade. A nossa ortodontista vai fazer um planejamento de forma que você não precise de tanto
alinhadores. Ela vai analisar a complexidade. Se precisar de muitos alinhadores, ela vai te encaminhar para um comprehensive. Se não precisar, ela vai ver aí se fica entre o moderate e o fit, tá? Só que a diferença do hoje do moderate, que é 4,68, e o que está incluso no moderate? Dois sets de alinhadores, um inicial e um de refino. E a partir do terceiro set, paga-se os alinhadores adicionais pelo preço de 535. Tá? Ele tem 3 anos de cobertura, mas ele é limitado a 26 pares de alinhadores por set que você pedir, tá? Então, o que acontece? Por R$ 100 de diferença, às vezes a ortodontista vai preferir pegar o set de alinhadores ilimitados para ter uma mobilidade, uma capacidade de movimentação melhor. Só que o paciente também é que vai decidir isso. Ah, não, esse aqui eu quero mais barato, eu quero mais caro, eu quero aquilo, porque é o paciente que decide o que é caro e é barato. A gente está aqui para oferecer o melhor para ele e a ortodontista vai fazer o melhor planejamento. Tranquilo até aqui. Dentro dos lançamentos que nós fizemos esse ano, eu acho que a maioria das clínicas, eu fiquei até surpresa ontem quando eu vi que o Leandro atende crianças agora, tem um odontopediatra, eu nem estava sabendo. A gente lançou o nosso disjuntor palatal. Então, o nome é Palatal Expander, tá? Ele tá aqui, ó, por 3.514 e ele faz a disjunção de até 12 milímetros. Então, se na clínica de vocês tiver a oportunidade da disjunção no paciente com o disjuntor palatino, ele é 3.514. E o que que está incluso ali? Nossa, mas isso tudo? 18 meses de cobertura de expansores, tá? Até 12 milímetros. Está incluso expansores de reposição caso a criança perca, tá? Você fez a ortodontista fez uma disjunção de 1 milímetro, por exemplo. Chegou, mas ela quer mais 1 milímetro. Ela pede mais alinhadores ou mais expansores, tá? Tá tudo incluso dentro desses 18 meses. Está incluso também a contenção palatal. Porque depois que acontece a disjunção, chegou no espaçamento que precisava, na disjunção que precisava, seria o último expansor. O paciente fica com esse último expansor e a ortodontista solicita a contenção palatal para o paciente usar para o período de osseointegração do palato, que teve ali uma abertura e tem que osseointegrar, ficar lá um tempinho. Vocês sabem dessa parte básica, que é a básica que eu sei também. E aí, depois que ela avalia isso, é que ela libera para uma ortodontia ou não, ou espera o crescimento de mais dentes, enfim. Aí é uma análise clínica da orto mesmo. Então, a gente tem esses dois lançamentos. Até aqui sobre a tabela de preços, ok? Gente, quando está escrito arco duplo e arco simples, é porque é uma arcada só, ou superior ou inferior, porque tem doutor que me pergunta isso também. Precificação é em cima disso aqui. Por quê? O paciente vai. É saúde financeira, tá? Eu falo que é saúde financeira. O paciente recebe o link, pagou ali o aparelho dele. O que ele pagar direto para a clínica de vocês, é do fluxo financeiro da clínica. E vocês têm diferentes formas de financiar. Então, assim, o que é da clínica continua no fluxo normal, do que tem que ser declarado, etc. e tal. E o paciente pagou o que ele tem que pagar mesmo, que é o aparelho e o tratamento para vocês, que é a expertise clínica de vocês, que é o trabalho de vocês desde a primeira consulta. O que eu consegui, eu já falei até do Comprehensive Fit, né, sobre os alinhadores, mas o que que a gente conseguiu para o Leandro, né? Nesse trimestre ele vai explicar, eu vou explicar isso melhor para ele ainda, mas a gente já aceitou os termos e condições. Ele está num programa junto com vocês que a gente quer ver o Grupo Simpla crescer. Então a gente tem agora um clínico nosso exclusivo que vai fazer o planejamento para vocês conforme a orientação de vocês e isso é gratuito, tá? Então, lá na IDS,
na hora que você criar a pasta do paciente, eu vou passar esse passo a passo para o Leandro, porque ele vai conversar isso com as ortodontistas depois e tudo. Você coloca ali, faz a pasta do paciente e fala que você quer que seja uma prescrição, desde a prescrição pelo nosso time clínico, tá? O que que o nosso time clínico vai fazer? Vai pelo chat da IDS mesmo, vai tirar todas as dúvidas pela IDS mesmo com você sobre o que você quer, tá, 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 tá. Vai fazer o clean check, vai deixar o clean check pronto e vai te avisar. Doutor, o clean check está pronto para você avaliar se está do seu jeito. Está do meu jeito? Ok. Link para o paciente pagar, apresenta o clean check para o paciente se precisar. Pagou, aí depois que pagou, aprova o caso. Não, eu acho que esse ponto aqui não vai ficar bom, vai ficar ruim. É, eu quero que mude isso aqui. Ele vai e muda até ficar do jeito que você quer. A gente não vai aprovar o caso, a gente vai fazer o clean check conforme a orientação de vocês, tá? E isso é legal porque foi uma pergunta semana passada sobre isso, se tinha alguém que fazia o clean check. Nesse momento a gente tem a Malena, chama Malena, quando vocês entrarem lá na IDS vai estar lá que o clínico é a Malena. Então, vai ser bem interessante porque, como vocês têm ortos, nas unidades, alguns são Invisalign Doctor, alguns não são. Então, vocês vão ter um ortodontista nosso trabalhando para vocês, beleza? É um dos benefícios. E agora, sim, a gente falando do que é o programa de assinaturas da Invisalign, tá? Vou explicar para vocês porque faz muito sentido. Quando eu perguntei para Leandro, Lê, para a gente pensar em oportunidade, quantos pacientes você tem? A gente viu lá e a gente viu que a gente tem uma galinha de ovos de ouro para fazer uma campanha de pacientes que receberam alta de ortodontia. O paciente que recebeu alta de ortodontia, ele muitas vezes ele sumiu do consultório, né? Ele não está cumprindo o protocolo de a cada 6 meses estar no consultório, está demorando a comparecer. Então, essa campanha, esse Vivera Day que a gente colocou ontem como nome, é para quê? O paciente de ortodontia, ele tem normalmente, de forma geral, uma contenção fixa inferior. E na medida que ele não é frequente no consultório, ali se acumula muito tártaro. E esse tártaro pode causar várias coisas. Uma delas é até recidivar, dependendo da quantidade que tiver de tártaro. Ou o paciente não foi frequente, a contenção folgou, recidivou. Então, o que que a gente tem de oportunidade ao chamar pacientes que receberam tratamentos de ortodontia, seja ele qual for, não importa se é fixa, se é alinhador, o que que é. A gente tem uma profilaxia para vender. A gente pode ter cárie para restaurar, né? Tecido cariado para restaurar. A gente pode vender um clareamento. A gente pode vender um tratamento light de arco único, porque às vezes o que eu ouço nas aulas que eu assisto é que a recidiva em arcada superior é menos comum do que a arcada inferior. Então você pode vender um tratamento de alinhador para arcada única, só para o arco inferior, né? E você pode vender a própria Vivera, né? Você pode vender a contenção. Olha, hoje a gente não usa mais a contenção superior fixa, a gente usa a contenção importada Vivera e inferior também, se assim o ortodontista se sentir seguro. Eu sempre sugiro, eu não decido. Quem decide é uma conversa na clínica do orto com o avaliador da clínica, tá? Então, o paciente do tratamento ortodôntico, ele é nosso galinha de ovos de ouro, tá? E aí, com o programa de assinatura funciona. Dentro da IDS, o Leandro tem que escolher um pacote desses aqui, que está escrito pacote 50, são 50 alinhadores. De 100, 100 alinhadores, por aí vai. Cada um tem um preço, tá? É, O que que a gente que eu sugeri ontem para o Leandro? A venda de arco duplo, né?
as duas arcadas, vem quatro unidades, ou seja, dois pares, superior e inferior. Se a gente falasse do pacote de 50, quando a gente multiplica por 4, a gente está falando de uma contenção importada, né, com conforto Invisalign, de R$ 512 de custo, tá? E a durabilidade, mas a Vivera dura? Dura. Se o paciente usar diariamente, ela tem uma durabilidade de 6 meses. Se ele usar só para dormir, de 9 meses. O que muitos doutores que já prescrevem Vivera me trazem, que o paciente que compra uma contenção de arco duplo, 2 unidades, como essa, né? 4 unidades de Vivera, ele tem contenção para 2 anos, 2 anos e meio, por causa da qualidade do Vivera. Só vai precisar comprar de novo daí 2 anos, 2 anos e meio, ou se ele perder, que pode acontecer, tá? Quando você faz o pacote na assinatura, não existe uma assinatura mensal. Conforme as unidades vão vendendo, é que será cobrado os valores do que vendeu. Ah, vendi 512 hoje, então daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, vai ter um boleto de 512 para pagar, referente a uma contenção que foi vendida pela unidade daqui. Exemplo. Então, dentro de um ano, você tem que usufruir desse pacote. E aí que eu falei com a oportunidade do Leandro. Qual que é a oportunidade de venda de Vivera aqui? Por quê? Quem usa Vivera traz paciente para a Invisalign. Porque o formato da Vivera é igual ao do alinhador. A diferença é que ela é um pouco mais rígida e ela tem ação retentiva, né? De reter aquele movimento. É, a oportunidade está em conversar com a ortodontista de vocês, verificar quais os pacientes estão entrando na reta final da ortodontia fixa e já oferecer a Vivera para esses pacientes. Olha, você vai ficar mais 1, 2 meses ainda com o fixo e eu vou para a fase de contenção, já explicar para ele o que que é a contenção e já vende a contenção. Entendeu? Que aí vende a contenção Vivera para esses pacientes, que é um preço acessível. Eu não sei qual valor que vocês vão botar de lucro de vocês, isso é uma conversa com o grupo, mas sabendo que o custo é 512, dá tranquilamente para ganhar, botar uma margem boa aí. Porque qual que é o trabalho do Vivera? Entregar. Não tem instalação, não tem polimerização de nada. Entregou o Vivera, viu se adaptou, adaptou, ok. Não adaptou, pede garantia para a Line que ela manda uma outra Vivera, tá? O que que a gente teve de ideia ontem também, com todos esses benefícios aqui que a gente viu? A unidade da doutora Maria Emília, eu consigo levar o meu Aitero para a gente fazer um dia de odontologia digital. Eu já tinha falado isso com ela, só que no Vucu Vucu do final do ano a gente não teve tempo. Eu vou chamar você depois no WhatsApp, tá, Maria? Maria, porque aí a gente conversa depois sobre essa data. É, E vocês que são das outras unidades, vocês podem organizar esse dia. Se precisarem da minha ajuda, porque eu vou fazer isso com o Leandro. Ou eu faço com o Leandro, ele replica para vocês, ou se vocês quiserem ter esse contato direto comigo, o canal é aberto. Jéssica, passa meu telefone para eles no grupo e toda e qualquer dúvida que eles tiverem, podem perguntar direto para mim. Porque às vezes eles perguntam para você me perguntar e eu ter que responder. Esse fluxo é um pouco demorado. Às vezes vocês estão com dúvida, por exemplo, qual que é a cobertura? O Moder está incluso o que mesmo? Aí eu vou falar, está incluso isso, isso e isso. Aí eu pego, te esclareço para vocês, entendeu? Eu consigo orientar vocês em relação a várias coisas. O que eu não souber, eu busco internamente e trago para vocês, tá? Basicamente, o que eu tinha para falar com vocês é isso, e eu gosto muito desse mantra, que a gente que cria as oportunidades, né? Elas não surgem do nada. Eu queria deixar agora um espaço aberto para dúvidas, né? Alguém com dúvida, alguém quer trocar alguma informação, saber um pouco mais de alguma coisa. Leandro, tem alguma coisa que você queira que eu fale que de repente eu deixei de falar? Mas é aquilo que eu te falei hoje, eu ia falar de condição comercial para que eles entendessem o fluxo. E aí a gente não perca oportunidade.
Eu vou aproveitar para falar uma situação que é muito comum para as clínicas onde a gente contrata um ortodontista para poder trabalhar para a gente, tá? Primeiro ponto importante com relação a essa parceria que o grupo está fazendo é: nós pagamos os ortodontistas das nossas clínicas para realizar o planejamento. Agora, com essa parceria que o grupo tem com a Align, vocês vão passar esse planejamento para a doutora Malena, que é uma ortodontista da Invisalign, e nós não teremos esse custo com o profissional. Primeiro ponto. Segundo, temos uma garantia de a expertise de uma profissional que já trabalha com isso, realizando esse planejamento, o que pode diminuir, inclusive, esse receio que a gente tem se o nosso ortodontista vai dar conta ou não de planejar esse tratamento. Então, esses dois pontos, para mim, são muito importantes, porque traz para a gente, primeiro, uma agilidade, porque agora o ortodontista vai entregar mais rápido para a gente, vai economizar, porque nós não precisaremos pagar o nosso ortodontista para poder realizar isso, e vai trazer mais segurança para os nossos tratamentos também. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que eu achei muito importante, que é uma realidade, o José Rolando que está aqui, que é ortodontista, e ele é Invisalign Doctor, mas a gente veio uma realidade que é: existem dois modelos aí, né, de alinhadores que a gente mais trabalha, que seria o Comprehensive, como ela falou, que é o mais completo de todos, com 5 anos de garantia, e nós temos o Moderate, que é o intermediário. O que que acontece? O que a gente percebia é que o ortodontista, quando ficava muito inseguro se o Moderate ia dar certo ou não, o que que ele fazia? Ele vendia logo um Comprehensive lá no alto. Qual que era o problema para nós como clínica? A diferença de valor de um Moderate para Comprehensive era muito grande. Isso fazia com que a gente acabava perdendo o paciente, porque o ortodontista, na sua insegurança, ele oferecia um tratamento mais completo, mais caro, e a gente perdia. Então, o que que nós conseguimos? Nessa nova modalidade, essa era uma dor que nós levávamos muito para a Line. Então, nessa nova modalidade, que é o Moderate Fit, ele basicamente está. Comprehensive. Desculpa, Comprehensive Comprehensive Fit. Fit, ele basicamente está com o mesmo valor do Moderate. Então, agora, o nosso ortodontista que estava inseguro em vender o Moderate, ele já pode vender esse Comprehensive Fit. Tá? Então, ou seja, a gente conseguiu melhorar esses valores. Outro ponto muito importante, com relação ao InvisaPay. O que que é o InvisaPay? Diminuição da possibilidade de inadimplência do nosso paciente. Porque agora ele vai pagar o alinhador direto para a Invisalign. Isso não é um problema mais nosso. E antigamente, o que que acontecia? Quando nas outras modalidades de pagamento que a Gislene apresentou, nós absorvíamos a responsabilidade de receber do paciente e depois pagar a Align. Se o paciente não pagasse a gente no meio do caminho, a gente tinha que arcar com os custos da live. Então, através do Invisa Pay, o que acontece hoje é a gente não assume essa responsabilidade de pagamento online. Quem paga é o dentista. Ó, desculpa, quem paga é o paciente. E o paciente vai pagar a nós exclusivamente o acompanhamento do tratamento ortodôntico. E para finalizar, eu acho que é uma das partes mais importantes que a gente sempre fala assim: captação de pacientes, né? Toda clínica é preocupada com a captação de pacientes e eu vejo uma movimentação muito grande. Obviamente, a gente instrui, apoia, orienta, que é a captação via rede social de novos pacientes. Ok. Mas vocês sabem que na nossa metodologia do grupo, que a gente preza por uma qualidade de atendimento, de tratamento de entrega, a nossa principal forma de propaganda é em cima dos nossos próprios pacientes. E todas as clínicas aqui do grupo, elas já têm um histórico de um banco de pacientes muito grande. Então, quando nós entramos com essa campanha do Vivera Day, que é a gente oferecer para os nossos pacientes a contenção Vivera, que é uma plaquinha removível, que vocês sabem, é como se fosse um alinhador, para aqueles pacientes que foram nossos pacientes de ortodontia fixa no passado. Nós vamos acionar estes pacientes
para dizer que eles têm a possibilidade da troca. Por que que eu digo possibilidade? Porque, claro que é preciso avaliar como foi o tratamento ortodôntico para vocês indicarem realmente essa possibilidade de troca. Mas o que eu, como periodontista, venho observando cada vez mais são os problemas periodontais provenientes das contenções ortodônticas, principalmente as contenções higiênicas, hein? Tá? A periodontia hoje está vindo com uma onda muito forte contra a contenção higiênica, não só pelo acúmulo de cálculo, mas principalmente por pequenas movimentações que estão causando recessão. Então, o que que acontece? A nossa proposta com o Vivera Day é a gente acionar a nossa base de clientes, oferecendo a possibilidade de remoção daquela contenção fixa para uma contenção removível da Align. E o Vivera é uma contenção que ela tem uma duração de aproximadamente 6 meses. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que quando nós chamarmos esse paciente, nós podemos oferecer a ele, por exemplo, dois pares de contenção, algo que ele poderia ficar durante um ano. E eu não sei se vocês observaram os valores ali. A nossa proposta que eu coloquei para a Align seria da gente entrar na categoria de tentar vendermos aí pelo menos 150 contenções ao longo de um ano. Se nós conseguirmos vender 150 contenções ao longo de um ano, nós vamos conseguir oferecer, a gente vai pagar, cada unidade vai pagar R$ 112 por contenção. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz uma venda para um paciente nosso, a gente já está vendendo duas contenções. Então, observem, as duas contenções elas vão sair a R$ 224, tá? Se a gente considerar das unidades que sejam 4 unidades vendendo, a gente está falando, na verdade, cada unidade deveria vender em média 26 contenções. 26 contenções, basicamente, são 13 pacientes, ou se você vender 4 contenções para cada paciente, a gente está falando de 6 pacientes. Eu acredito, eu coloquei olha que eu coloquei uma meta baixa, eu achei, tá, gente? Porque eu tenho certeza que o grupo inteiro tem condições de vender muito mais. Porém, como eu sei que existe uma fase de adaptação com relação a essa metodologia, a gente vai desenvolver a campanha de trazer esse paciente de volta para o consultório para que a gente possa fazer isso. Eu preferi entrar nessa faixa média para todos nós testarmos. Mas o mais importante, a campanha Vivera Day, ela não é necessariamente para ficar vendendo Vivera. É isso que é mais Não. importante para vocês, tá? A campanha Vivera não é para, agora eu estou trocando. Não, não é sobre isso. Na verdade, nós estamos jogando uma grande isca em cima de uma dor enorme dos nossos pacientes, que é o incômodo da língua, acúmulo constante de cálculo e dificuldade de higienização. E Mas- recidivas. Oi? E as E recidivas que recidivo. acontecem. Ah, e o dente Exato. tá. Eu tenho isso tudo e mesmo assim o dente entortou. É. Tipo E isso aí que o que eles falam. acontece? O que a gente quer, na verdade, é trazer esse paciente. A gente quer encontrar um motivo para ele retornar para a nossa clínica, porque ao retornar, eu estou reativando um paciente que havia entrado na minha base silenciosa de pacientes. Aquela que todos nós tratamos nos 5 anos atrás, 6 anos atrás, e a gente esqueceu completamente deles. É sobre esses pacientes que a gente está falando hoje. Então, quando eles retornam para uma revisão. Pode ter cárie, pode ser necessário um tratamento periodontal, ou, inclusive, pode ser necessário um novo tratamento ortodôntico. E esse paciente que volta com a necessidade de novo tratamento ortodôntico, o que você já sabe muito bem é, ele não aceita um aparelho fixo novamente. E aí é a hora da gente oferecer para ele um tratamento com Invisalign. Entenderam que o Vivera Day, ele não é necessariamente venda de viveras. O Vivera Day é um chamariz que a gente faz para trazer ex-pacientes da ortodontia fixa que estão perdidos na nossa base de clientes, nós nem contactamos com eles mais, e agora a gente vai trazer eles de volta para dentro do nosso espaço. Ficou entendido dessa forma aí para vocês, gente? Ficou alguma dúvida? Leandro, Podem falar. Pois não. Leandro, José Holanda, Bom dia, José, pode falar. bom dia para todos aí. Eu acho que dentro desse pacote aí novo da Invisalign, o Vivera, a gente não pode pedir um par, não, acho que tem que ser dois pares, não é? A Gislaine pode explicar. Você pode pedir 2 unidades, arco único, ou superior ou inferior. 3 unidades, arco superior ou arco inferior.
e 4 unidades que são dois pares, que aí vai ser 2 unidades para cima, para o arcada superior e inferior. Quando você faz a prescrição lá por Vivera, DSP, eles te perguntam se você quer 2 unidades e qual arco, né? 4 unidades, arco duplo e por aí vai. Então, Consegui te ajudar? deixa eu entender direitinho. Vamos supor, eu quero 2 unidades, um superior e um inferior, Uhum. somente. Eu Não posso pedir? faz. Não Não, faz, né? É, não faz. É 2 unidades superior ou inferior. O que faz o superior e inferior é se você pedir 4 unidades, que aí faz duas para cima, duas para a arcada inferior. tá bom. Gislene, deixa eu tirar uma dúvida com você também. Eu tentei fazer, eu estou aqui em Santa Isabel, São Paulo, né? Uhum, Eu tentei entrar, fazer pedidos pelo grupo, né? Pelo grupo Simpla aí. Só que o que uhum, acontece? Quando eu não consigo entrar lá na plataforma do grupo Simpla, eu tenho a minha IDS, né? Aqui. sim. Uhum, Então, para mim entrar lá, eu tenho acesso ao IDS aí da Simpla. Só que para mim, uhum, eu entro lá, eu não consigo fazer com que esses alinhadores cheguem aqui para mim. Eu tenho que, hum. não existe, aí eu procurei saber com a TM aqui, e elas não têm essa possibilidade. Então, eu não consigo pedir pela IDS do grupo Simpla aí, É, porque o alinhador vou vai te chegar em Juiz explicar de por Fora. quê. Vou te explicar o motivo, até já expliquei para o Leandro, e essa pode ser uma dúvida de outros também. Isso não é uma limitação imposta pela Align, é pelo CFO, tá? A gente não pode entregar uma sequência de tratamento de alinhadores que foi feito numa plataforma de um doutor com CRO de Minas para entregar num outro consultório onde o CRO é de São Paulo, porque os CROs eles são estaduais. Então, o CFO não nos permite fazer isso, porque ele entende que entende né, que a gente está entregando um tratamento ortodôntico para uma pessoa que não é especialista em ortodontia. E aí o controle que eles entendem, o CFO, é esse. Então, para que o alinhador chegasse aí na sua unidade, o Leandro Steca teria que fazer um CRO de São Paulo. Aí ele consegue incluir na IDS dele o endereço de São Paulo. O que a gente está Ah, então tá. fazendo é que foi o que, por exemplo, Cabo Frio é a mesma situação, porque ela está no estado do Rio de Janeiro, né? Então, o que está acontecendo é, o alinhador, ele chega na nossa unidade, na mesma hora que já entrega, a gente já posta no Sedex para chegar na unidade do Ah, E ortodontia. chega entendi. rápido o alinhador, está chegando com 10, 12 dias do dia que aprova. Na verdade, Tá. 10 depende se tiver feriado, um pouquinho mais, um pouquinho, 2% Não para mais. tá. É bem Não, rápido. melhorou bastante, antigamente demorava mais tempo. Aí outra pergunta também, a respeito dessa assistência que a gente tem do um doutor aí, direto com o grupo Simpla, né? Quando eu coloco lá na minha IDS e faço o planejamento, e se eu não aprovar esse caso, eu pago essa assistência à Line, né? Mesmo que não Não, tenha. a assistência ela não será cobrada. Não, eu O que acho que não é será assistência que cobrado fala. é o O planejamento, planejamento, isso é. que é o valor de 499, e ele só é cobrado se o paciente não, se a gente não aprovar esse tratamento em 180 dias. Então a gente tem 180 dias aí, porque às vezes o paciente acontece, por exemplo, pacientes que de repente a gente perdeu venda porque ofereceram o valor de 6.500. Se a gente chamar esses pacientes agora e falar assim, olha, eu tenho uma oportunidade, Invisalign está com 4.000, está por 4.200 o seu caso. Topa retomar, quer fazer? Já pega a entrada, já faz o paciente, já manda o link para ele pagar, porque às vezes de 6.500 para 4.200 é uma diferença significativa de valores. Aí ele pode se interessar em fazer. É. Ah, Eu acho que entendi. também aí tem uma oportunidade de venda, tá, Zé Orlando? Já que você já faz na sua IDS, de repente você pode buscar lá pacientes que de repente se encaixem nessa situação, que não fecharam porque achou 6.500 muito caro, e o ortodontista de repente não se sentiu seguro de vender o Modrit, que foi o que o Leandro falou, é oportunidade de venda. Um outro ponto Tá. também, José Orlando, que a gente coloca é para evitar essa cobrança, vamos colocar assim, dos 450 no nosso ombro, é por isso que a gente cobra o clean check separado.
Então, a gente tem um valor que seria só o clean check. Aquele paciente está assim, não sei se faço, não sei se eu não faço. Aí a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, existe um planejamento que é feito pela Align, e aí eu faço escaneamento seu, a gente pede a documentação, e a Align, eu junto, sempre eu junto com o ortodontista da Align, né? Vamos planejar o seu caso, e aí a gente apresenta. Se você não aceitar, não tem problema, o planejamento vai ficar guardadinho, se daqui 6 meses você quiser retornar, tá tudo certo. Aí o que acontece? Ele já pagou por esse planejamento e a gente, obviamente, a gente não cobra só os 450, né? A gente cobra o valor de consulta, de hora clínica, né? O nosso trabalho, nossa atenção a ele ali. Então, o clean check, a gente sugere que ele seja um valor que aparece separado do tratamento de alinhador, exatamente para que o paciente entenda que, caso ele não faça o tratamento com alinhador, pelo menos o clean check ele tem que pagar. Ah, É, sim, entendi. usa até o termo, ó, nossa, a gente precisa fazer um estudo individualizado, onde a nossa ortodontista vai entender o que que ela precisa de movimentação. E aí a gente vai conseguir ter uma previsibilidade do seu caso, uma quantidade de alinhadores que você vai usar e vai poder te mostrar como vai ficar o seu tratamento, como vai ser a jornada do seu tratamento. Só que isso a gente precisa receber, que é o trabalho, às vezes é o nosso trabalho, é a entrada do tratamento ortodôntico, e vocês não vendem aparelho, vocês vendem tratamento ortodôntico. Às vezes você pode colocar como entrada do tratamento ortodôntico. E ele não recebe esse dinheiro de volta. A gente tem feito a proposta de Hum, colocar que é o clean check mesmo, é um é, planejamento, ele tem um custo. E a ele partir tem um. desse clean check, o paciente vai tomar a decisão. Inclusive, é muito comum, era, né? Agora com o Moderate Comprehensive com o mesmo valor praticamente, não tem problema. Antigamente a gente ficava naquela dúvida assim, eu não sei se esse tratamento vai ser um caso Moderate ou se esse tratamento vai ser um caso Comprehensive. Agora, nessa questão do Comprehensive Fit, que o Moderate e o Comprehensive estão com, ou seja, o tratamento intermediário e o complexo estão mais ou menos com o mesmo valor, a gente nem precisa mais falar para o paciente, olha, eu acho que vai ser assim ou acho que vai ser assado. Não, simplesmente a gente pode colocar hoje, trabalhar com a tabela que seja o Comprehensive Fit, depois você passa para o Light. Então, é uma possibilidade. Quando você faz o clean check, seja para qualquer um dos planejamentos, mesma coisa, a gente vai fazer, mas você pode ter a opção depois de fazer ou não o tratamento. Mas o planejamento ele tem que ser pago. É, é isso. E aí deixa isso claro para o paciente. Se a ortodontista precisar de alinhadores adicionais, porque ao longo da jornada teve perda de trué, que você não usou direito, porque aí você divide a responsabilidade também com o paciente. Aí cada vez que ela pedir, você vai pagar R$ 1.070 de alinhadores adicionais ilimitados. Isso. Entendeu? No caso do Comprehensive Fit. E ele só vai pagar isso, gente, 1 ano e meio depois, porque ele vai ficar ali com 30 placas usando, é pelo menos 1 ano e 4 meses de tratamento. Então, tipo assim, ele já terminou até de pagar o tratamento que ele comprou, o Fit, entendeu? E é isso, tem que deixar só o paciente informado, que aí não tem problema, A lá gente na vai. frente, e colocar no contrato. Exatamente isso que eu ia falar. A gente já fez a alteração no contrato, tá, gente? Então, agora vai, porque no contrato que a gente passa para vocês, tem as modalidades lá de comprehensive. Agora a gente vai incluir a modalidade naquele contrato do Comprehensive Fit, e dentro da modalidade vai falar que, caso seja necessário, o paciente pagará uma taxa de. Vou colocar, a gente coloca até 1.500, porque eu não sei como é que até lá, como é que vai estar o dólar, acredito que não vai mudar, que o Invisalign não vai mudar, mas a gente já coloca um valor um Não, pouco a mais para a gente, caso seja necessário. Ou seja, a gente não usa isso muito na venda, tá, gente? Depois no final você vai ter que pagar mais 1.500, não é sobre isso. Mas a gente coloca que, havendo a necessidade, aí existe uma taxa para os alinhadores adicionais. Muito importante, hein? Casos de ortognática, a gente não indica o FIT, tá? Casos de tratamento, onde o paciente vai fazer um tratamento ortodôntico associado a uma cirurgia ortognática, aí tem que ser o comprehensive convencional, e pacientes que não moram na cidade, moram fora. Por segurança, né, Lê? É melhor botar no Comprehensive tradicional, 5 mais, tá? 5 anos, Perfeito. Alguma outra tá? dúvida, gente? A doutora Paula, a conexão dela estava muito ruim, entrando e saindo. Depois ela falou que eu estou gravando essa aula, ela vai ficar.
gravada na plataforma da Universidade Simpla, tá, gente? E o que que vai acontecer agora? Ao final aqui, eu vou novamente passar o contato da Gislene para todos vocês. Essa aula é muito importante que vocês compartilhem com a equipe de negociação da clínica de vocês, tá? A equipe de negociação tem que estar ciente disso. Mas a equipe de negociação pode entrar em contato com a Gislene também, tá? Para poder tirar dúvidas em relação a questões de pagamento. Eu tenho uma dúvida, gente. Olha só, eu não sou ortodontista, né? Mas eu tenho uma cartela grande de pacientes e vejo, assim, que muitos deles se incomodam com a contenção. Contenção higiênica péssima. Então, então eu queria saber o seguinte: o Vivera, nem sabia o que era Vivera, não assisti a aula da Lara semana passada, já me entendi com o Leandro, vou assistir tudo isso. Mas, mas é o seguinte: eu posso substituir uma contenção convencional, que pelo que eu sei, ela fica para o resto da vida, pelo Vivera, no caso? Pode que vai ficar pro resto da vida, só que é aquilo que a gente falou. A contenção, ela tem uma duração, se o paciente usar o dia inteiro, vai vir dois pares, né? Então, ela vai usar o primeiro par, 6 meses ou o dia inteiro, e aí ela vai para o segundo par, vai usar mais 6 meses o dia inteiro. Quando chegar no final de um ano, ela tem que ter uma nova avaliação clínica para ver se está estável e vai pedir mais pares de Vivera. Ela vai, só que ao invés de ser uma contenção fixa que o paciente se incomoda por conta do acúmulo de tártaro, doença periodontal e tudo, é uma contenção removível, que ele pode tirar, alimentar